Fala pessoal, novamente nós estamos aqui de volta com linhas de influência. É inevitável, galera, então tem que aprender, infelizmente, mas não é difícil. O problema é que as origens de influência é um trem bem complicado, cara, e varia muito de autor para autor. Muitos autores desprezam informações sem sentido nenhum só para conseguir desenhar. Mas o que é importante nosso é entender pelo menos os diagramas para conseguir desenhar eles. Com prática você consegue fazer isso. Mas bora lá, galera. Linha de influência, basicamente, ela mostra o esforço conforme ele anda numa sessão, conforme ele vai se movendo, pessoal. Ele é usado muito em pontes, viadutos, passarelas e vigas de rolamento, onde você acaba tendo cargas móveis, então você tem que usar a linha de influência para considerar o pior caso para os esforços. Normalmente, a linha de influência ela é feita sobre dois eixos, no caso, o eixo Y vertical, o eixo X horizontal. No eixo X, você tem a posição das cargas e, no caso, as dimensões da viga. E no eixo Y, na vertical, nós temos a intensidade das cargas em determinados pontos. Por isso que aqueles valores lá, por exemplo, na cortante, que varia de 0 a 1, eles têm esses valorizinhos, porque se está 0,5, na hora que multiplica, a carga tem essa intensidade lá. E o momento, como ele não se limita ao valor de 0 a 1, ele sempre acaba passando de 4, representando o esforço de momento, que é a força vezes distância. Isso vai dar continuidade aí, pessoal. É, O importante, pessoal, quando a gente vai calcular a linha de influência, é você saber qual diagrama que você vai calcular, baseado no ponto que você está calculando, analisando, ter três tipos em mãos. A gente já calculou isso na última aula. E com o diagrama em mãos, a gente busca o seguinte: a gente calcula a altura dos picos dos diagramas, no caso aqui da linha de influências. Isso daí é aqueles valores máximos que a gente começa calculando. A gente aplica os carregamentos que tem tipo nas piores situações e a gente aí acaba descobrindo as forças pontuais nas restantes das alturas que nós não temos. A gente calcula isso e calcula o esforço gerado pelo diagrama. Tranquilo, tranquilo. Lembrando, pessoal, para a linha de influência, a gente sempre vai escolher um ponto de referência. Sempre a gente vai ter que ter um ponto de referência para trabalhar. Normalmente, a gente tem esses pontos aqui para trabalhar, que são os mínimos. O ponto A, o B, normalmente o ponto central aqui, o ponto D e o E. Isso aqui totaliza 10 diagramas no total. O ponto A e o ponto E, eles não tem nenhum diagrama neles, eles estão só aqui para referência. Então a gente acaba calculando o ponto B, um ponto aqui no meio e o ponto D. Esse ponto S aqui, pessoal, ele é um ponto genérico em qualquer lugar entre o B e o D que eu vou usar para representar como é que acho diagramas dele. Mas ele não está aqui no centro, ele só está em uma posição qualquer e eu escolhi ele aqui. É, Essa daqui vai ser a nossa viga de exemplo que nós vamos usar para exemplificar, mostrar as fórmulas. Aqui nelas, a distância entre A e B é mzinho, a distância entre B e S é Azinho, a distância entre S e D, Bzinho, e a distância entre D e E, Nzinho. E a distância entre os apoios aqui, B e D, é Lzão. Bem simples, bem de boa. E agora a gente pode começar a pegar e analisar os pontos. O primeiro ponto que nós vamos fazer análise, que é um dos pontos mais complicados, porém com eles é bem mais fácil de trabalhar, exemplificar, é o ponto S, pessoal. Bora começar a trabalhar com ele. Ele não é tão complicado assim, mas ele acaba gerando um pouquinho de dúvida. E aqui está o diagrama no ponto S, só que isso aqui é o diagrama de força cortante, pessoal. Então, pessoal, toda vez que a gente for pegar, calcular é, o diagrama de força cortante entre B e D num ponto S qualquer, no caso aqui eu escolhi esse pontinho aqui, ele sempre vai ter esse formato generalizado aqui, pessoal.
Só para mostrar, por exemplo, vamos dizer que o ponto S tivesse aqui mais para a esquerda, começando daqui. Então, o ponto S aqui na lado esquerdo, ele acabaria aqui, ó. Ele pegaria e desceria até aqui embaixo e ele alinharia aqui, ó. E aqui continuaria o resto desse lado do jeito do diagrama normal, do jeito que está aqui. Agora, se a gente fosse calcular o ponto S mais para a direita, vamos dizer que aqui, ó, aqui na esquerda, ele continuaria até aqui em cima. Aí ele desceria até atingir essa linhazinha aqui e aí continuaria normal. Aí no caso nós teríamos novos pontos A e B, só que esses pontos seriam agora referentes a essa nova linha vermelha e verde. No caso aqui, o Azinho estaria aqui e o Bzinho estaria no resto aqui. Nesse outro caso aqui da linha verde, o Azinho seria tudo isso aqui e o Bzinho seria o resto. Simples, simples. Só vai mudar essa posição aqui dependendo do ponto S, onde a gente for escolher. Mas como eu peguei e escolhi ele bem aqui nesse meio, nós vamos trabalhar com ele aqui. Então, pessoal, ó, observando aqui no diagrama, nós temos aqui as distâncias horizontais e nós temos esses picos aqui. Eu sempre recomendo, pessoal, você achar primeiro esses picos aqui, ó. Como aqui, esse diagrama, a gente consegue calcular ele antes de desenharmos, isso é uma coisa bem interessante, eu acho, pessoal. Quando vocês forem desenhar o diagrama, às vezes você não tem noção da escala. Então, o que você faz? Você sempre calcula esses valorizinhos aqui, ó. Você calcula o YA, que é Mzinho, sobre Lzão. Você calcula o YS1, que é Azinho, sobre Lzão. O YS2, que é Bzinho, sobre Lzão. O S, se vocês olharem, tem dois picos, por isso que tem dois YS. E o YE, que é Nzinho sobre Lzão. Com isso, você acaba tendo noção desses valores máximos, desses picos, para conseguir desenhar em escala melhor. Não precisa fazer, claro, perfeita escala, mas se tiver mais alinhado, fica mais fácil de compreender e às vezes até fazer as contas depois. Mas você calcula esses picos e aí logo e assim que é o diagrama de cortante. Agora eu só estou trabalhando com o primeiro passo, pessoal. Então a prioridade é mais o cálculo desses picos. E aqui, pessoal, lembrando também, o lado de cima aqui dos diagramas, conforme você pode ver, é negativo, tudo negativo. Os cálculos resultantes dele nos esforços são negativos. Parte de baixo, positivo. Tanto para momento quanto para cortante. É uma convenção geral que a gente está usando por questão de facilitar os cálculos. Aí, pessoal, agora a gente vai fazer o momento fletor aqui no ponto S. Pessoal, o momento fletor sempre vai ter esse comportamento. O lado do momento fletor, que ele acaba mais puxando, sempre vai ficar mais alto aqui. Se vocês olharem, o S está mais para o lado esquerdo, então o lado esquerdo está maior e o lado direito menor. Então, quando vocês forem desenhar, pode usar isso aqui para referência. Mas que eu recomendo, como sempre, é a gente calcular aqui, ó. Primeiro, calculo esse pico aqui no A, o YA, que é igual o YS. Primeiramente, pessoal, também, quando vocês forem calcular o momento fletor, entre os apoios, lembra, pessoal, sempre calcula primeiro o YS. Ele é o valor base que a gente usa como referência para achar os outros valores. O YS, a forma dele é A, o Azinho aqui, vezes Bzinho aqui, sobre o Lzão. Com ele, aí a gente consegue fazer o cálculo aqui do YA. O YA, pessoal, é igual o valor aqui do YS, depois calcula, vezes YS vezes Mzinho dividido pelo Azinho. E o YE é igual a YS vezes N dividido pelo Bzinho. Aí, pessoal, vamos dizer que vocês quisessem calcular um valor qualquer, vamos dizer uma aqui, ó, vamos chamar essa distância aqui, ó, de x1. Chamar essa distância. Aí, pessoal, para você calcular esse x1 aqui,
você usaria essa mesma fórmula aqui em cima, pessoal. Só que no lugar do mzinho, você colocaria aqui essa distância de x1, então seria y, s, vai ficar muito lindo, vezes mzinho sobre azinho. Não parece nada de uma letras humanas, eu vou até apagar isso aqui, por questão de não machucar os olhos de vocês. Mas essa é a ideia, pessoal. O mzinho aqui viraria o x1. Se a gente quisesse achar esse pico aqui em cima, que seria aqui y, s, 1. Agora, se a gente quisesse fazer isso aqui no outro lado, uma distância aqui de x2, achar esse pico aqui, pessoal. Mesma coisa, seria a mesma fórmula aqui do YE, só que você pegaria e substituiria nessa formulinha aqui, o Nzinho por x2. Só isso. Não tem complicação nenhuma. E nós vamos trabalhar um exemplo que, com números, exatamente vai passar por isso. Mas então, bora agora dar continuidade para o próximo diagrama. Agora nós vamos ver, pessoal, sobre os apoios B e D. Nesses apoios, a gente tem 4 diagramas no total. Aqui, ó, cortante do apoio, cortante da seção em balanço, cortante da seção após os apoios e o momento sobre apoio. Isso daqui, pessoal, quando estava calculando, aqui, ó, a cortante da seção em balanço a gente tinha chamado aqui de VB esquerdo, que era o cálculo dessa partezinha aqui. Depois tinha o VB, que é aqui, ó, cortante do apoio. E daí tinha aqui, ó, cortante da seção após os apoios, eu estava chamando de VB direita, aqui no caso desse apoio B. E o momento sobre apoio, se eu não me engano, eu estava chamando simplesmente de MB. E você repete a mesma coisa aqui para o apoio D. Isso totaliza 8 diagramas. Mas, que nem vocês vão ver, alguns desses diagramas eles repetem. Então, é porque essa estrutura aqui está simétrica. No caso aqui, porque aqui pode ser, por exemplo, M pode ser igual a N, muitas vezes você acaba repetindo esses valores. Então, você acaba calculando só metade dos diagramas. Então, pessoal, bora ver agora que isso daqui vai ser a força cortante sobre o apoio. O esforço cortante sobre o apoio, pessoal. Ele sempre vai ter esse comportamento aqui. Isso aqui a gente fazendo uma análise sobre o ponto B. E, lembrando, sobre os apoios, toda vez que passar uma linha de influência, ele sempre vai ser 1. Então, aqui o YB sempre vai ser 1. E a fórmula, você acaba utilizando as fórmulas parecidas com as anteriores, que nós vimos lá no diagrama de esforço cortante em S. Então aqui, ó, o YA é igual ao Nzinho sobre L. Pessoal, vocês vão notar, toda vez que nós tivermos os balanços assim, praticamente sempre vão ser os mesmos valores. Sempre vai ser as mesmas formulinhas, então vai se repetir muito esses valores assim. E aqui no YAzão, pessoal, o que acontece? Como isso aqui ele pega e dá continuidade aqui na viga, então o YAzão ele vai ser o comprimento L mais o comprimento M sobre o comprimento Lzão. Por isso que ele supera 1. Ele passa aqui do apoio, e o apoio sempre é o ponto de referência, que é 1. Lembrando, pessoal, se vocês forem pegar medidas para achar esses picos, sempre pegar a medida a partir do valor aqui 0. Então, esse valor aqui é a partir do 0 até o pico. Bom, vamos dar continuidade agora. Agora, é o forças cortantes sobre apoio D. É basicamente a mesma coisa, só que é espelhada. No caso aqui, ó, o YA é Mzinho sobre L. O YB aqui, desculpa, aqui seria YD, pessoal. Isso aqui foi um erro meu. Deixa eu ver se consigo consertar. Aqui, ó, um Dzão. Isso daqui foi um erro meu, pessoal. Mas YD aqui, ele vai ser 1. E o YE aqui vai ser Lzão mais Nzinho sobre Lzão. É simplesmente espelhado, pessoal. Porque
como é simétrica, mesmos valores. Próxima reação aqui. Agora, a gente vai analisar aqui no ponto B a força cortante após o apoio. Então, a gente vai analisar agora, por exemplo, aqui no ponto B seria, no caso aqui, o VB direito, pessoal. Então, bora aí, pessoal. Basicamente, pessoal, aqui ó, no YB, lembrando, se chega o diagrama de esforço cortante até aqui, em cima do apoio, ele sempre vai ser 1. Sempre, é regra, pessoal. E não sei se vocês lembram também, pessoal, aqui é um lugar muito bom para exemplificar. Vamos dizer que a gente quisesse, por alguma razão, saber, sei lá, esse ponto aqui, ó. A gente quisesse saber o ponto pico nesse ponto aqui que está quase que no meio da viga. Vamos dizer que ele está no meio da viga. Então, essa distância aqui é L sobre 2. Pessoal, toda vez que a gente querer achar um pico aqui no nosso diagrama de esforço cortante, que vocês observarem, não passei nenhuma fórmula genérica nem nada, ele sempre vai ser, pessoal, a distância horizontal, que no caso aqui é L sobre 2, dividido por o L. Sempre a distância horizontal do zero, do ponto que a gente está querendo analisar, é aqui, essa distância horizontal, do ponto do zero aqui, ó, até o ponto que a gente quer analisar, que seria aqui o L sobre 2, você divide aí pelo L, pessoal. Aí você consegue o valor aqui do pico. Nesse caso aqui, tem como a gente calcular. Como aqui está L? Está L, você corta e vai dar 0,5 aqui. Então, é só uma regrinha, pessoal. Toda vez um ponto genérico em qualquer lugar. Aqui eu usei a metade, mas usar em qualquer ponto, de boa. Então, são essas formulinhas aqui, pessoal, do força cortante no ponto B após o apoio. Essas formulinhas aqui, bem de boa. Agora, vai ser no ponto D, o esforço cortante após o apoio. Se vocês olharem, pessoal, praticamente espelhou o nosso desenho anterior. Então tá aqui, ó, nosso desenho tá praticamente espelhado esse diagrama aqui. O resto, se você observar, ele manteve. Mas aí é a mesma ideia. Você calcula o YA para essa formulinha aqui. O YD ele vai ser 1 porque está em cima do apoio aqui. E o YE vai ser o mesmo valorzinho. Vocês vão ver que vai repetir muito esses valores, muito. Então vocês não vão precisar calcular tudo. Então vamos dar continuidade. Agora nós vamos na parte em balanço, pessoal. É uma regra, pessoal. Você está analisando em balanço a força cortante, o diagrama cortante, pessoal. Sempre esses picos aqui vão ser 1. Sempre vai ser 1. No comprimento inteiro aqui de M. Pronto. Chablau. É isso. Sem mais nem menos. E agora, muda aqui, pessoal, quando a gente vai analisar aqui a força cortante da seção em balança aqui do ponto D. O que acontece? Lá no diagrama anterior, ele estava para cima, ele estava negativo. Agora, ele vai ficar para baixo, ele vai ficar positivo. É a única diferença mesmo. É idêntico ao outro diagrama, só que aqui está positivo, no outro lado. Agora, no ponto B, o momento fletor sobre o apoio, pessoal, o pico dele sempre vai ser a distância M aqui, ó. Sempre, ó. Se olhar YA igual a M. Tanto que está até escrito aqui, o pico dele sempre vai ser essa distância M. E vamos dizer que você precisar achar uma outra altura aqui, num ponto qualquer aqui, igual eu coloquei no ponto S, a altura desse ponto, pessoal, ele sempre vai ser o valor da distância até esse ponto. No caso aqui, essa distância seria x. A altura dele também é x. Como esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo com ângulos de 45 graus aqui, pessoal. Então, qualquer ponto que se for analisar nele, na distância horizontal, a altura dele vai ser a mesma. E agora aqui, pessoal, no ponto D,
Os picos daqui vai sempre ser N aqui no YE. Isso aqui no momento vetor sobre o apoio D. Aí, mesma coisa no ponto S. Se a gente quiser achar um ponto S qualquer aqui com a distância x, o pico dela, a altura dela, sempre vai ser também x. Mesma coisa. Os dois são negativos, os dois diagramas. Então, pessoal, depois que a gente pega, determina esses picos da linha de influência e fecha tudo, a gente agora aplica o trem tipo, que vamos usar como referência, que pode ser esse aqui, mas lembra que a gente calculou na aula passada, que ele tinha 3 cargas? Esse aqui é só para exemplificar, pessoal. E o que acontece, pessoal? Aí vocês têm que aplicar esse trem tipo lá no diagrama. Você só aplica eles uma vez na parte positiva, que é a parte superior, na parte positiva, que é a parte inferior. Isso aqui veio errado, pessoal. Isso aqui depois eu corrijo. Então, o que acontece? Nós lembra que a gente sempre aplicou ele uma vez no lado de cima, uma vez no lado de baixo? E isso é um detalhe especial. Pô. Você só aplica ele uma vez. E sempre nos maiores valores, nos picos, que é a pior situação. E vamos então agora, pessoal, aplicar aqui os nossos diagramas. Esse aqui são as nossas forças concentradas, aqui estão nossas forças distribuídas. Bem legalzinho. Então, pessoal, se a gente fosse aplicar aqui naquele diagrama de esforço cortante no ponto S, então ficaria assim, pessoal. Ó, bora observar aí, bora trabalhar primeiro na parte negativa. Se, se vocês observarem, vocês sempre vão aplicar no pico. Nesse caso aqui, como se vocês observarem, estão com as duas medidas aqui igual, essas duas alturas estão iguais, então tanto faz qual lado nós aplicássemos essas forças. Mas como aqui, esse lado aqui é o lado mais alto, eu optei por aplicar aqui. Como esse lado aqui acaba sendo geralmente mais alto que esse lado aqui em balanço. Quase sempre esses valorzinhos aqui, pessoal, vão dar um valor máximo, mas pode ter ocasião que não. Vamos dizer que se Azinho for menor que Mzinho, então, desculpa, se Azinho for menor que o valor aqui de Nzinho, então Nzinho vai ter um pico maior. No caso aqui, dá para ver que está igual, então tanto faz onde a gente aplicar. Mas vamos considerar que nosso pico estaria aqui, ó, no Azinho, então a carga está aplicada aqui, o pico. Aí a carga distribuída, como o trem tipo está aplicado em tudo, você aplica em tudo, pessoal. Se vocês olharem, eu distribuí a carga, eu peguei a carga distribuída, né? E coloquei ela aqui no diagrama na parte de cima, e aqui na parte de baixo coloquei a carga distribuída e também as forças pontuais da parte de baixo na parte de baixo, para ficar organizadinho. Mas lembrando, a carga distribuída sempre vai estar em toda a viga. Eu só peguei e separei aqui para ficar mais fácil na hora do cálculo. E aqui embaixo, pessoal, tá aqui o pico aqui na parte positiva. Se vocês forem observar, ele está mais próximo aqui desse ponto. Então eu apliquei aqui a carga pontual. Lembrando, você sempre vai colocar a carga pontual na pior situação possível. Normalmente é a borda dela. Mas pode ter algumas situações, igual no diagrama de momento, que você pode às vezes aplicar, se tiver, sei lá, 3 cargas, ela no centro. Mas por enquanto, nessa situação nossa, que é importante, é que como só tem uma carga, se aplica no máximo, aqui em cima está aplicado no máximo, aqui embaixo está aplicado no máximo, e aí você faz as continhas. Aí, pessoal, com essas cargas pontuais que a gente acabou de aplicar, a gente acaba tendo que achar novos pontos aqui, novas alturas, que são, essas novas alturas aqui, que é o x1 sobre L. Isso daqui é um ponto que está a uma distância x1, aqui na horizontal. Então, a altura nesse ponto aqui ele vai ser x1 sobre L. E agora, esse outro ponto aqui dessa força, ele vai ser um ponto que está a distância x2, então ele vai ter um valor de x2 sobre L.
Essa viga aqui é o mesmo que eu estou usando de exemplo que eu também mostrei para as fórmulas, pessoal. Só para ficar mais claro também. E aí, tranquilinho, a gente achando esse valor aqui de x1 sobre L, x2 sobre L, nós teríamos aí todos os pontos aqui máximos que tem força pontuais aplicadas. A gente conhece tudo e a gente poderia pular para o próximo passo. Mas antes de nós pularmos, vamos ver agora aqui no diagrama de momento no ponto S, pessoal. Novamente, a gente só aplica o trem tipo uma vez, pessoal. A carga distribuída vai ficar na viga toda, mas as cargas pontuais só vão repetir uma vez. Aí, pessoal, o que acontece? Vamos aplicar aqui primeiro a carga trem tipo na parte negativa. Ponto pico mais alto, se você desenhar certinho, achar os valores certinho, vocês vão ver que é aqui no lado esquerdo. Então você aplica aqui, nesse lado esquerdo. Agora, pessoal, aqui nessa base aqui, na parte inferior, a gente pega e calcula. E aí a gente... O que acontece? Se vocês observarem, dá para nós jogarmos a carga pontual tanto para o lado esquerdo quanto para o direito. Como aqui está em escala certinha, vou dar para ver claramente que esse lado direito aqui, ele está mais alto, a 1 metro, que o lado esquerda, esse lado direito. Então, a gente joga para o lado direito. Mas seria interessante, dependendo do caso, você calcular essa distância a 1 metro aqui da carga, essa distância aqui da carga, para saber qual que é a melhor posição para colocar. E no caso aqui, a gente vai ter que achar as alturas. Em cima desses pontos aqui em cima da carga. Que é o que vai ser feito no próximo slide. E aqui estão as cargas com as novas cotas para calcular. Aqui, pessoal, claro, depois a gente calcula o YA, YE e o YS anteriores. Agora a gente tem que calcular essas novas pontos aqui onde estão sendo aplicadas as cargas pontuais, que seria o x1 aqui e o x2 aqui. Para a fórmula do x1, igual eu tinha falado anteriormente, vai ser essa formulinha aqui, ó. YS vezes x1 sobre Azinho. E aqui nesse outra altura aqui, a fórmula vai ser YS vezes x2 sobre Azinho. E com isso a gente teria todos esses valores aqui, todas essas alturas que nós precisaríamos. E a gente poderia agora ir para o próximo passo. Agora que nós vamos fazer, pessoal, o cálculo das solicitações. Para isso, a gente sempre obedece duas regras, pessoal, para o cálculo. Quando você tem uma força pontual, o valor da solicitação é igual ao valor da força pontual vezes a altura. Só. Fechou? Agora, quando nós vamos ter força distribuída, o valor da solicitação é igual o valor da força distribuída, né, aquela carga lá no caso anterior, seria 30 vezes a área da figura que a força distribuída está aplicando. Aí nós repetimos esse cálculo duas vezes. Uma vez para a seção positiva e outra vez para a seção negativa. Bora então pegar esse exemplo aqui, a nossa viga anterior, só que com os valores substituídos. Tem aqui o valor, no caso de Mzinho, Azinho, Bzinho, Nzinho e Lzão. A nossa trem tipo aqui e as nossas cotas. Agora, nesse exemplo que a gente vai calcular o diagrama de força cortante e momento aqui para o ponto S. Então, primeiro passo, pessoal. Sempre a gente vai calcular os picos. Bora começar da esquerda para a direita. Aqui na esquerda, pessoal, a formulinha é Mzinho sobre Lzão, que é 3 sobre 8, que resulta em 0,325. Agora aqui no YS1 é Azinho sobre Lzão, que é igual a 3 sobre 8, que também resulta em 0,375. YS2 também é Bzinho sobre Lzão, que é 5 sobre 8 e resulta em 0,625. E o YE é igual a Nzinho sobre Lzão, que é igual a 3 sobre 8, resulta em 0,375. Então, se vocês observarem, são iguais até esses triângulos, só que um está positivo e o outro está negativo.
Bem de boa esses cálculos aqui, mantive aqui no lado, se vocês quiserem fazer conta própria, substituir. Se alguém quiser copiar, vou dar um tempinho aí para pausar o vídeo, mas eu já vou dar continuidade aqui. Bom, continuando agora, pessoal. Agora nós vamos calcular os esforços aqui, pessoal. Mas lembrando, antes de nós calcularmos os esforços, nós temos que calcular essas novas alturas aqui, que vai ser o x1 sobre L, que vai ser aqui, ó, 2 sobre 8, que é 0,25, e aqui no outro lado, x2 sobre L, que vai ser igual a 4 sobre 8, que é igual a 0,5. Com isso, pessoal, daí aplicado as forças aqui certinho, tudo bem distribuído. Lembrando, aplicando as forças nos picos, a gente consegue agora dar continuidade aqui no exercício, pessoal. Ó, bora lá aqui no exercício. Ó, o primeiro valor aqui, 200 vezes 0,625, vem daqui, pessoal. Vem dessa pico aqui. A gente está calculando primeiro o valor do positivo, bem importante. Agora, o próximo valorzinho aqui, 200 vezes 0,5, ele vem, pessoal, agora aqui dessa força pontual que está aqui no lado, que é aqui, ó. Tá meio ruim porque é amarelo, mas a próxima cor que eu pego vai ser melhor. Próxima força que vai ser aqui, ó, 30 vezes 0,375 vezes 3 sobre 2, ele vai ser, pessoal, essa areazinha aqui. Como eu estou fazendo mais ou menos da esquerda para a direita, ele vai ser aqui, ó, essa área, pessoal. O 30, ele é a altura aqui da força distribuída e esse outro valorzinho aqui do lado, ele é a área desse triângulo aqui. E agora você repete esse cálculo também para esse outro triângulo. Ó, bora aí. Esse valorzinho aqui, ó, ele vai ser 30 da força distribuída aqui, vezes aqui, ó, a areazinha desse triângulo aqui, que vai ser esse 0,625 vezes 5 sobre 2. E ele resulta nesse valorzinho final aqui. Fechou, pessoal? Então, bora agora para a parte negativa. A parte negativa, aqui, ó, 200 vezes 0,375. Esse 200 vezes 0,375, ele é daqui, pessoal. Ele é dessa partezinha aqui. Agora também tem novamente o 200 vezes 0,25 aqui, ó. Esse 200 vezes 0,25, ele vem daqui, ó, que é a outra carga pontual que está do lado, pessoal. Fechou? E agora tem a conta, cálculo de areazinha bem de boa, que é o 30 aqui, ó, que é o valor da carga distribuída, vezes a área desse triangulinho aqui, pessoal, que é o que a gente está analisando. E agora a gente vai para o próximo triângulo, que vai ser esse aqui, no último triangulinho aqui do lado, que é essa última conta aqui, ó, 30 vezes 0,375 vezes 3 sobre 2. Aqui, ó, 30 ali da conta, vezes a área do triangulinho, que é 0,375 vezes 3 sobre 2, que é a área desse triângulo. Aí você pega, faz essa continha e você obtém esse valor finalzinho aqui. E aí você calculou a cortante, pessoal. Bora então para o próximo exemplo. Aqui, ó. E agora, pessoal, aqui, esse aqui é o diagrama de momento setor aqui no YS. A gente vai fazer normalmente o cálculo dele. Lembrando, pessoal, a gente sempre começa pelo valor de YS. E com o valor de YS a gente consegue determinar os outros valores. Então, o valor aqui de YS, a formulinha aqui, tá M vezes N, pessoal, mas aqui seria o Azinho vezes o Bzinho. Só tá invertido aqui. Mas se vocês olharem, o valor aqui tá o valor do Azinho vezes Bzinho que está multiplicando, que é 3 vezes 5 sobre 8. E ele resulta nesse valor aqui, que é 1,875. Bem tranquilo. Aí a gente calculando aqui YS, a gente consegue calcular aqui, ó, o YB.
O YB é o YS vezes M sobre Azinho. Aí você só substitui os valores, ele dá esse valor de 1,875. O YE, ele vai ser YS vezes o Nzinho sobre o Bzinho, que é igual a 1,875 vezes 3 sobre 5, que dá o valor de 1,1125. Aí, pessoal, a gente vai aplicar agora as cargas na pior situação. Então, se vocês olharem aqui no negativo, a pior situação é o valor máximo, que vai ser aqui, ó. Aqui deu 1,875 e aqui deu 1,125. Então aqui é pior que o lado direito. E aqui nós só temos um pico aqui, que é o valor de 1,875. Dando continuidade agora. Aqui já está montado já certinho o diagrama aqui, já está aplicada a força aqui certinho. Novamente, dependendo da situação, você precisa calcular esse ponto que está aqui 1 metro no lado, pessoal. Mas nesse caso aqui, como se você fizer certinho na escala, visualmente, você vai ver que esse ponto aqui, a 1 metro aqui do ponto S, ele é maior que esse ponto aqui no lado esquerdo. Agora só falta a gente achar, pessoal, esses pontos aqui sobre o ponto, sobre as cargas pontuais aqui, essas duas. Então agora é só a gente pegar e fazer esse cálculo. A fórmula aqui vai ser ó, YS vezes X1 sobre Azinho. Vai resultar em 1,875 vezes 2 sobre 3, que dá 1,25. E aqui, calcular essa última força aqui, que vai ser YS vezes X2 sobre A, que vai dar 1,875 vezes 4 sobre 8, que dá 1,25. Bem de boa. Agora é só a gente fazer o cálculo aqui, pessoal, do momento. A gente tem todos os valores máximos, todos os picos, todas as alturas. Então, fechou. Agora é só fazer o cálculo bem de boa. Bora lá então, pessoal. Ó, aqui, ó, 200 vezes 1,875. Ele vem, pessoal, aqui, ó, desse ponto aqui, dessa carga pontual aqui. Aí o próxima força, que é o 200 vezes 1,5, ele vem dessa outra força. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Dessa outra força aqui, pessoal. E, o, e agora tem esses cálculos de áreas aqui. O 80 vezes 1,875 vezes 3 sobre 2, ele vem da área, pessoal, desse triangulinho aqui. Desse triangulinho aqui, que é a área dele. Lembrando que aqui vai dividir, pessoal, em dois triângulos. Então, se calcula a área desse triângulo esquerdo primeiro. Ou direito, né? Mas aqui eu optei por calcular a área do triângulo esquerdo. E aí, no próximo cálculo, que é o 30 vezes 1,875 vezes 5 sobre 2, que é a área do triângulo, você pega e calcula aqui a área desse triangulinho. E você pega e encerra o exercício, pessoal. Aqui na parte do momento, no ponto S positivo. Agora a gente tem mais um outro cálculo aqui, que é... Agora a gente vai calcular aqui o momento aqui negativo, a gente vai calcular a parte de cima. Normalmente a gente sempre começa calculando aqui as forças pontuais. Então bora lá, pessoal. Aqui, ó, vai ser 200 vezes 1,875, que é dessa força aqui. O próximo vai ser esse outro cálculo aqui, que é essa outra força aqui no lado. Bem de boinha esse cálculo. E agora a gente faz aqui, pessoal, a área do triângulo. Como eu estou fazendo da esquerda para a direita, primeiro eu pego essa área desse triângulo aqui na esquerda. Ó, pessoal, bora lá. 30 aqui, vezes esse triângulo aqui na esquerda, pessoal. Ó, a altura dele é 1,875 vezes 3, que é a base dele, dividido por 2, que é a área de um triângulo. E aí você calcula a área desse triangulinho. Bem tranquilo.
E agora a gente vai fazer o cálculo do último triângulo aqui, pessoal. O, esse triângulo aqui na direita, que é aqui o 30, que é da carga distribuída, vezes a área do último triângulo aqui, pessoal, que é 1,125 vezes 3. 125, que ó, é a altura do triângulo, 3, que aqui é a base, que é o valor de nzinho. E a gente sobre 2, que é a área do triângulo. E você simplesmente calcula, pessoal. Bem de boa. E agora só falta você pegar aqui e fazer o resultado final. Pessoal, é mais isso daí mesmo que eu quero mostrar. Com esses últimos dois diagramas que eu fiz aqui, pessoal, vocês conseguem pegar e calcular o nosso exercíciozinho lá. Mais tarde eu estarei lançando aqui a continuação daquela nossa ponte que nós estávamos trabalhando em sala de aula, na parte de linha de influência. Qualquer dúvida, pessoal, é só entrar em contato. Valeu, pessoal.